É, Bom dia, meus alunos. Tudo bem? Do sétimo ano. Espero que todo mundo esteja bem. Hoje eu vim aqui, né? Coloquei até um boné aqui, porque eu não estou cortando cabelo, porque, enfim, eu estou evitando o máximo de exposição na rua, né? Por conta da proliferação do coronavírus, especialmente aqui na nossa região, né? O Grajaú é um dos bairros, né, se não me engano, o primeiro lugar com o maior número de casos leves, né? A boa notícia é que são os casos leves, né? E a má notícia é que temos um grande número, né, de casos na nossa região. Então, prevenção nunca é demais, então eu vou deixar para cortar o cabelo mais para frente, né, quando as condições estiverem melhores. Certo? Eu estou fazendo esse vídeo para responder a dúvida de um aluno. Deixa eu encontrar o nome dele aqui certinho que eu falo para vocês. É o aluno Eric, da turma 7 do sétimo B, né? A dúvida dele, né, na verdade não é uma dúvida, ele disse que estava com dificuldade de fazer as questões, né? Então, olhando, dando uma lida aqui nas questões, né, mais lentamente, eu percebi que realmente existe um nível de complexidade, não são questões muito fáceis, muito elementares, né? Então eu decidi gravar o vídeo, porque aí eu vou fazer a leitura do texto junto com vocês, igual a gente faz lá na sala de aula, né? A gente lê o texto uma vez, depois eu peço para vocês lerem individualmente, depois a gente lê junto, né? Infelizmente esse trabalho está um pouco impossibilitado, né? Por conta dessa nossa impossibilidade de estarmos juntos, pelo menos fisicamente, certo? Então a atividade foi a atividade que eu postei no dia 3 de junho, semana passada. É a última atividade que eu passei para vocês do sétimo B e do sétimo C, certo? Bom, atividade 2 do caderno Trilhas da Aprendizagem, que alguns de vocês receberam pelo correio, outros não receberam, certo? É... Porém, né, eu também disponibilizei esse material aqui no Google Sala de Aula. Então eu vou começar lendo e depois eu vou comentar as questões. Eu não vou dar resposta das questões, eu vou apenas comentá-las para que vocês saibam qual é a resposta que eu espero. Existem duas formas de vocês me mandarem as questões. Vocês podem digitá-las diretamente pela plataforma ali do Google Sala de Aula, ou vocês podem fotografar a atividade de vocês e enviar como anexo. Eu tenho preferência para que vocês me enviem digitadas, porque quando você digita, eu posso ali editar, falar uma coisa que você pode melhorar ou não, mas não tem problema se vocês mandarem só a fotografia do caderno, no caso de você ter recebido, né? No caso de você não ter recebido, você vai responder aqui pela plataforma ou vai escrever em uma folha e me enviar, tá? Se vocês quiserem uma dica, tem um aplicativo chamado Can Scanner. Can Scanner. Está disponível no Google Play e na App Store também. Tá? E vocês, quando fotografam a atividade com esse aplicativo, a imagem fica muito boa para mim ler e para vocês mandarem também, certo? Então vamos lá. Esse texto é um texto de divulgação científica. O que é um texto de divulgação científica? É um texto. Gente, desculpa o barulho, eu moro aqui numa rua super movimentada, na frente de uma serralheria, enfim. Mas eu acho que vocês estão conseguindo me ouvir bem, eu espero. É... Um texto de divulgação científica nada mais é que um texto que os cientistas, pesquisadores, médicos, enfim, os pesquisadores de uma determinada área do conhecimento vão produzir para que a sociedade tenha acesso a uma determinada informação de uma maneira mais acessível, ou seja, de uma maneira mais fácil, né? Mais facilitada. É, Nós temos muitas pesquisas no Brasil, né? A gente tem muitas universidades
de ponta, né, de primeiro mundo aqui no Brasil, né? Se tem uma coisa que no Brasil é muito boa, é o ensino superior, né? Especialmente o ensino público, né? Embora a gente esteja vivendo uma onda de precarização, né, de falta de verba no ensino superior por conta dos últimos governos, né? Ele ainda assim é muito bom, certo? Porém, aquelas informações que são produzidas pelos cientistas, pelos pesquisadores, elas têm uma linguagem muito técnica, né? Se eu e você, né, cidadãos comuns, é, fomos, por exemplo, ler um texto, um artigo científico publicado por um grupo de pesquisadores, infectologistas, por exemplo, né? Se a gente pegar esse texto da maneira que eles publicam ali depois da pesquisa, vai ser bastante difícil que a gente compreenda, certo? Então, depois, como que eles fazem para que essa informação chegue para nós? Eles criam o que a gente pode chamar de texto de divulgação científica, que são textos mais simples, mais curtos, mais objetivos, com uma linguagem que se aproxima dessa que a gente fala no nosso dia a dia, para que todo mundo seja capaz de compreender, certo? Então vamos para o texto. O texto está lá na página 35 do caderno Trilhas da Aprendizagem e também está anexado nessa atividade que eu postei semana passada, ok? Então vamos lá. Atividade 2. Estou lendo aqui, vocês acompanham a leitura comigo. Produzindo textos de divulgação científica. Trilha de conhecimentos. Falando sobre Covid-19 para a população. Você, ao fazer trabalhos escolares, também tem de recorrer a diversas fontes para escrever sobre um assunto, ainda um pouco desconhecido por você, e apresentá-lo ao professor e aos colegas. Assim, vamos aprender a fazer uma pesquisa bibliográfica e resumir as fontes pesquisadas com o objetivo de escrever um artigo de divulgação científica semelhante ao que lemos na atividade 1. Só relembrando, a atividade 1 era sobre o Aedes aegypti, né, o mosquito da dengue. Continuando o texto aqui. A ideia de divulgar as descobertas da turma deve ser acompanhada da seguinte reflexão: para quem, onde e como vamos divulgar as pesquisas? Se você tiver acesso à internet, se você estiver assistindo esse vídeo, você provavelmente está com acesso à internet, poderá publicar seu texto em um blog da escola ou em um mural de sua sala, quando retornarmos às nossas aulas, né, normalmente. Então, a atividade aqui é vocês pesquisarem e produzirem um texto de divulgação científica. Vocês não vão procurar nenhuma resposta em um texto para preencher aqui, não. Vocês vão produzir um texto, certo? E quais são? A gente vai produzir esse texto seguindo essas etapas que estão aqui, né? Vamos praticar. Etapa 1, pesquisa bibliográfica. Então, a palavra bibliográfica, que relembra a palavra biblioteca, tem a ver com livros, né? Só que hoje em dia, com acesso à internet, né, com as tecnologias, a gente não procura informação apenas nos livros, embora eles sejam fontes, né, extremamente importantes e confiáveis. Mas há muitas informações importantes também na internet, certo? Então, a primeira etapa é pesquise em diversas fontes. A importância de pesquisar em diversas fontes. Por que, gente, que eu não posso pesquisar em um lugar só e já colocar o conteúdo que está lá? Porque, às vezes, uma fonte vai complementar, ou seja, vai completar aquilo que estava numa determinada fonte. Por exemplo, eu vi em um site e em outro site tinha uma coisa que esse outro primeiro site não falava, né? Então, a importância de pesquisar em diversas fontes é essa. E outra coisa muito importante, quando eu pesquiso em diversas fontes, às vezes uma informação falsa, né, que hoje existe muito, né, o que mais existe é a informação falsa circulando por aí, né, quando eu pesquiso em duas fontes, eu consigo comparar o conteúdo e se tiver alguma coisa que está destoando, eu posso ir para uma outra fonte para comprovar se aquilo é verdade ou não, certo? Então, vocês vão pesquisar em diversas fontes sobre o que? Sobre a Covid-19. Nessa pesquisa, você vai ter a oportunidade de lidar com
diferentes documentos de fonte impressa e virtual, jornais, revistas, cartilhas, enciclopédias, dicionários, livros didáticos, paradidáticos e fontes virtuais, ou seja, paradidáticos são aqueles livros além daqueles que a gente usa na nossa sala de aula, que vem um para cada um, né, que é o livro didático onde tem as atividades. Registrar as informações de forma organizada, certo? Resumir as informações de diferentes fontes e articulá-las. Então eu vi uma informação ali da Wikipedia, eu vou pesquisar outra coisa, tá? Eu vou pedir nessa atividade que vocês pesquisem pelo menos 3 fontes diferentes e uma delas eu vou definir que vai ser o site da Organização Mundial da Saúde, que é a fonte mais confiável quando a gente vai pesquisar sobre coronavírus neste momento, certo? E você também vai conhecer um pouco sobre a doença e propor ações preventivas, ou seja, ações que a gente faz para que a gente evite o contágio, tá, dessa doença, certo? A parte 2 da atividade, de forma resumida, organiza o registro das informações mais relevantes. Você pode organizar as informações da seguinte maneira. Então, vocês vão fazer ao organizar essas informações que vocês pesquisaram usando essa lista aqui, ó. Então, primeiro vocês vão procurar as causas da doença, o agente transmissor e as formas de contágio, ou seja, como que é o que causa a COVID-19, qual é o agente transmissor, ou seja, quem que é o que traz essa doença, o COVID-19 para o nosso organismo, qual que é o agente, tá? Enfim. E as formas de contágio? Como se contagia? É pelo toque na pele? É pela respiração? Ou é por várias vias? É isso que vocês precisam pesquisar e responder. Como ocorre essa transmissão? Quais são os sintomas? Certo? Tudo isso aqui vocês vão fazer uma lista e você vai responder isso, cada uma dessas individualmente. Quais são os tratamentos? Qual é a história da doença? Como e onde foi descoberta? É uma descoberta antiga? É uma descoberta recente? Por que tem esse nome? Qual a situação atual no Brasil e o número de doentes? Isso varia a cada dia, né? Hoje a gente já passou mais de 500 mil de casos, né? Então, quando vocês colocarem o número de doentes do Brasil, coloca a data em que vocês encontraram essa informação, certo? Não pesquisem o site do Ministério da Saúde, porque o Bolsonaro pediu para tirar as informações que tinham lá, então o site agora está incompleto, certo? Então vocês vão pesquisar o site da Organização Mundial da Saúde, que é a fonte mais confiável neste momento, certo? Um dos sites, certo? Vocês vão pesquisar também as curiosidades sobre o coronavírus, né? Inclusive por que ele chama coronavírus. Quais são as prevenções e lá no final você vai me trazer as 3 fontes de informação que você usou para pesquisar. Uma delas eu já dei, que é o site da Organização Mundial de Saúde, certo? Depois, a número 3 nada mais é do que a resposta dessa 2. É quando você vai organizar essa lista de itens aqui na número 3. Então, a número 2 não tem nada que vocês precisam responder na número 2. As respostas da número 2 serão colocadas aqui nesse espaço da número 3, onde está escrito registro das informações, certo? Na número 4, você vai resumir o que você já sabe depois de ter pesquisado isso, certo? E na número 5, você vai anotar, se for necessário, o que você ainda precisa saber. Ou seja, tem alguma informação que está confusa para mim, eu ainda preciso saber sobre isso, certo? Isso é um processo, gente. Isso é um processo de pesquisa, tá? E é bem legal essa parte do Trilhos da Aprendizagem, porque pesquisar hoje é uma habilidade essencial, né? Hoje em dia a gente recebe muitas informações falsas pelo WhatsApp, né? Principalmente pelo Facebook, né? Enfim, por várias redes sociais, né? E qual é a forma da gente comprovar a veracidade, ou seja, ver se essas informações são verdadeiras ou não? É a partir da pesquisa, certo? Então vocês vão fazer isso passo a passo, lembrando, a número 2 vocês não respondem nada, certo? A número 2 é apenas uma lista, né? A número 1 também não responde nada, porque é a parte que vocês vão estar pesquisando. Somente na número 3 que vocês vão colocar todas essas informações solicitadas aqui na questão 2. E na número 4 vocês vão dizer o que você já sabe depois da pesquisa. E a número 5 vocês vão me dizer o que vocês ainda precisam saber, que são coisas que não foram encontradas na pesquisa que vocês fizeram, certo?
Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer por meio desse vídeo, que eu achei bem mais prático gravar o vídeo, né? Que aí essa conversa aqui eu acho bem mais prática do que ali ficar digitando dúvida por dúvida, que eu já esclareço dúvida de um monte de gente, tá bom? No mais, gente, vocês vão focar nessa atividade essa semana, porque é uma atividade complexa, não dá para fazer ela num dia, então vocês vão pesquisar, vão ler tudo que vocês pesquisarem e depois vocês vão responder. Então a atividade dessa semana é ampliar essa pesquisa que eu passei para vocês semana passada, tá bom? No mais, um grande abraço, se cuidem, lavem as mãos, previnam-se, usem máscara, tá? Não fique por aí pela rua o tempo todo dando bobeira e, se possível, sempre fique em casa, tá bom? Grande abraço e até breve.